amigos, hoje estamos em São Vicente, entrevistando o Dr. Guilherme, juiz da primeira vara da família de São Vicente, e com uma diferenciação. Ele é um convidado especial, porque foi o primeiro entrevistado há 7 anos e meio atrás do Direito e Cidadania. Uma honra mais uma vez entrevistá-lo, já esteve no estúdio, Dr. Guilherme, sempre diligente, sempre atendendo a classe. Uma honra mais uma vez recebê-lo. O senhor deu sorte ao programa. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade de novamente estar aí com o senhor, o programa, e dar essa boa notícia. Vim prestigiar aqui a inauguração da sala da OAB, no Sejusc, representando a doutora Vanessa Alfeira da Rocha, a juíza coordenadora do Sejusc, e contar que o Tribunal de Justiça assinou finalmente o contrato de locação de um prédio comercial de 3 andares na Avenida Antônio Emerick para a instalação do novo Fórum da Família de São Vicente. Esse fórum, que se chamará Casa da Família, vai reunir as varas da família, o cartório, as profissionais assistente social e psicólogas, também o Sejusc da família, ou seja, toda a parte de conciliação, mediação, reunidos num único prédio. Isso facilita muito a vida de todos, principalmente das partes e advogados, que não precisam mais se dividir entre a casa do Sejusc e o prédio do fórum. Vão ter concentrados ali, todos no mesmo prédio, toda a atividade relacionada à matéria de família em São Vicente. E também o projeto de oficina de pais e filhos será deslocado para lá, e para se criar um ambiente em que toda e qualquer matéria referente a questões de família na cidade sejam resolvidas e trabalhadas num único prédio, num único local, para facilitar a vida de todos. Isso vai ser muito bom, muito interessante. Esperamos que em alguns meses já estejamos lá funcionando nesse novo fórum. Guilherme, fizeram uma pesquisa, a questão dos estudos, que vem aumentando gradativamente a procura por faculdade de Direito. E o jovem advogado, às vezes aquele iniciante, tem dificuldade, o estagiário, o aluno, e a população também fala OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, CASP, Caixa de Assistentes dos Advogados de São Paulo, CNH. Então as pessoas têm dificuldade com isso. Então, entrevistei os diretores da OAB, explica um pouquinho o que é o Sejusc para o povo, para a pessoa que leiga, a pessoa que às vezes não sabe o que é importante, a conciliação. Gostaria que as suas palavras, o senhor que é um professor, um didático, que as pessoas têm dificuldade, né? A pessoa fala Sejusc e as pessoas ficam meio perdidas. Sejusc é uma sigla que significa Centro Judiciário de Solução de Conflitos. É uma criação originária do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que implantou no Brasil todo, através de uma norma, determinou a implantação desses centros de conciliação. O que são isso? São espaços que devem ser fora dos prédios dos fóruns criminais, etc., aonde se implantam locais para conciliação, para mediação, sessões de conciliação, sessões de mediação, para que as partes tentem sempre num ambiente mais tranquilo, mais familiar, fora daquele ambiente pesado dos fóruns tradicionais, tentem aí solucionar os seus conflitos de uma forma extra-autos, fora do processo, ou mesmo dentro de um processo, mas numa audiência mais informal, conduzida por um conciliador. E isso cria um ambiente mais tranquilo, menos tenso, menos formal, para que as partes possam conversar e eventualmente chegarem a uma composição. Eu sempre trabalhei na área criminal, trabalhei em vara de família em Miracatu, e falo que a vara de família é mais perigosa que a área criminal. A criminal tem a condenação, inocente ou culpado. E na família, eu entendo o seguinte, mesmo que você seja tensido, doutor Guilherme, não existe nem vencedor nem vencido, todos perdem. Porque numa questão de conflito, uma separação, é um desgaste, uma questão de uma guarda do filho é um problema, a questão do alimento. Então, quanto menos tiver conflito, quanto menos tiver a briga judicial, melhor, né, doutor Guilherme? Aqueles falam, não, tem que ir para juízo. Não é bem assim, porque depois passam os anos, as coisas mudam, os ânimos se acalmam e efetivamente ficam os filhos às vezes para criar. E eles não têm culpa da questão da não solução de uma relação conjugal de pai e mãe, não é isso, doutor Guilherme? Exato. Quanto menos o juiz tiver que decidir a vida de uma família, melhor. Porque nada mais apropriado a uma família, um casal em conflito, do que eles mesmos chegarem a uma solução desse conflito. São eles que estão vivendo aquilo lá, dentro da casa deles, são os filhos deles,
Então, todo e qualquer conflito, se pudesse ser solucionado com a ajuda dos conciliadores, mediadores, dos promotores, advogados e do juiz, lógico, mas quem vai solucionar da melhor forma é o próprio casal. Então, a missão do juiz da família não é simplesmente julgar aquele processo, é tentar resolver aquele conflito. Porque a gente pode solucionar o processo, ou seja, eu posso dar uma sentença, acabou o processo, mas nem sempre acabou o problema. E o problema pode até se agravar conforme a decisão do juiz. Então, quanto menos interferência do Estado, representado pelo juiz, na vida de uma família, tanto melhor. A nossa missão é criar mecanismos de ajuda, criar técnicas que são de profissionais que ajudem essas famílias que estão passando por conflitos a chegarem à melhor solução para isso. Tem uma outra questão importante, como a pessoa não vê um juiz nessas questões de conciliação, às vezes um advogado, pessoas que fazem a colaboração, a pessoa acha que isso aqui é brincadeira, que não tem uma força judicial. Gostaria que você explicasse essa questão. Tem uma força, é depois homologado pelo juiz, quer dizer, tem um poder de efetivamente, se a pessoa não cumprir, a pessoa voltar ao judiciário e cobrar aquilo que efetivamente foi acordado, não é isso, doutor? Claro, todo e qualquer acordo feito no SEJUSC, no Centro de Judiciário de Conciliação e Solução de Conflitos, ele é mediado por algum conciliador, mediador ou advogado, e assim que há o acordo entre as partes, todos assinam os termos desse acordo e ele é levado para o juiz que vai homologá-lo, né? Vai dar força legal para esse acordo. E isso vale tanto quanto uma sentença. É uma sentença. A decisão do juiz que homologa o acordo e diz, não, esse acordo está valendo para todos os fins judiciais. Isso é uma sentença que tem todo o valor como se fosse decisão da cabeça de um juiz. Exatamente. É melhor e com muito mais força, porque além de resolver o problema, ela dá uma garantia de que aquilo é uma sentença para ser cobrada o cumprimento dela. Muito mais rápido também, né, doutor Guilherme? Porque as audiências têm que intimar as partes, tem que aguardar, enfim, tem que aguardar os prazos. E a pessoa consegue, numa conciliação, que é muito importante, resolver o problema e, efetivamente, talvez tirar aquilo da vida da pessoa. Quantas pessoas, né, você sabe, né, doutor Guilherme, sofrem por um alvará, sofrem por uma questão de alimentos, a pessoa vai desgastando o seu sentimento, vai desgastando o seu emocional, estresse, hoje em dia, tantos problemas que a gente tem, às vezes deixa de trabalhar, às vezes tem doenças graves, por causa de um problema familiar, né, doutor Guilherme? Exato, às vezes a demora de um processo gera um agravamento da situação das pessoas. Então, quanto mais houver acordos que diminuam a quantidade de processos em andamento no fórum, melhor para todos, porque aqueles que efetivamente precisam de uma decisão judicial podem ter mais celeridade naqueles seus pleitos. Doutor Rui, que é um dos conselheiros, amigo nosso da OAB, sabe que o programa tem o apoio da Casa da OAB, ele às vezes manda coisa no Facebook assim, né? Uma questão de uma decisão judicial, numa ação de alimentos de um juiz, né, de uma comarca aí de outro estado. Se as partes não estão interessadas, muitos menos eu. Quer dizer, claro que isso é um desrespeito, é uma brincadeira, mas existe. E o doutor Guilherme também vê esse lado pessoal. O juiz da vara de família tem que olhar, infelizmente, essa parte também, né, doutor Guilherme? A questão da animosidade, às vezes, de acalmar os dois, o marido e a mulher que estão ali num conflito. Tem essa parte também, tem essa parte da assistência social e da parte do psicólogo. É uma questão que efetivamente tem que estar em conjunto. E com essa inovação de efetivamente estar todos no mesmo espaço, vai facilitar a vida de tanto dos advogados, dos juízes, como das partes, né, doutor Guilherme? Seguramente. A vara da família, o processo da família, todo o conflito da família, ele deve ser tratado de forma diferenciada por todos. Todos os profissionais envolvidos, principalmente os advogados que acompanham as partes, que representam as partes, tem que ir para o processo, para a audiência, para as sessões de conciliação, com o espírito conciliador, de tentar resolver o problema. Não é ganhar ou perder. Ninguém ganha numa causa em família. Ah, ganhei a causa. Isso pode ganhar o processo, mas não solucionou o problema. Então, a família perdeu. Então, a mentalidade de todos os envolvidos, advogados, promotores, defensores públicos, juízes, mediadores, deve ser voltada à efetiva solução daquele problema. É uma abordagem diferente do que é a abordagem comum num processo de cobrança civil, questões de consumidor, bancárias, etc. Então a abordagem é diferente, necessariamente deve procurar a solução daquele conflito que está além da solução daquele processo só, aquele papel ou aquele processo virtual. Antes de finalizar, perguntar uma questão que é muito importante. Todo mundo tem um hobby. Tem juiz aqui em São Vicente que gosta de carro, outros que gostam de surf,
outros gostam de ler. O seu hobby para tirar o estresse da profissão, o desgaste, ter que sentenciar, decidir a vida de uma família. Qual é o seu meio? É a família? É realmente a dedicação aos estudos? O que o senhor faz efetivamente para tirar o estresse da profissão? O meu hobby é música clássica. Eu adoro ópera e gosto de ouvir, de cantar, já cantei em coral. Música é a minha paixão, música clássica particularmente é o meu hobby, é o que me alimenta o espírito. Música ajuda tudo, até na doença, né, doutor? Felizmente as pessoas esquecem essa questão. A gente, quando vai falar do estresse, fala, ouça a música, que realmente você sai daquele momento de estresse e vive uma vida mais feliz. Parabéns, doutor Guilherme. Muito obrigado. Bem, amigos, mais um programa de cidadania chega ao seu final, tá certo? Programa que a gente tenta fazer o máximo, entendeu? Para que você tenha qualidade, né? Sem baixaria, sem questão de sofrimento, porque hoje em dia você às vezes vê algum programa na TV para falar coisa, é um sofrimento. Isso eu falo para você pelo seguinte, não vou dizer o nome do programa, mas eu tenho amigos meus da imprensa que estão de férias e falam, ai, tô vendo esse programa na Globo aqui é um martírio, é um sofrimento. Então, sofrimento ninguém quer. O importante é ser feliz em 2016. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A produção do direito de cidadania, começa o ano novo, mudança de salário mínimo, que aumenta, tudo bem, não tem problema nenhum. Coloca água pelo menos na minha caneca, né, cara? Passar o ano sem água aqui em cenográfica é brincadeira. Pessoal, da produção, feliz 2016 para vocês. E a você, nosso telespectador, da mesma forma, obrigado pelo carinho, pela paciência com esse apresentador. Porque o programa de direito de cidadania é feito assim, com carinho e sem juridiquês. Até a próxima semana.